quaresma, se você procurar no dicionário, no Google, aí você vai ver que vai estar escrito assim, né? É uma data cristã que significa se aproximar de Cristo, é o período de penitência, de jejum, que antecede a Páscoa, que antecede tudo isso. Tá, ok. Isso é o que fala o dicionário, é o que está escrito no Google, é o que está escrito em tudo quanto é lugar. Agora, nós temos que estudar isso a fundo para entender uma coisa muito importante. Por que não tem nada a ver com a Umbanda? E tem a ver com a Umbanda. Nós temos que entender isso. Sabe, alguns terreiros de Umbanda fecham nessa época, nós não fechamos. Alguns terreiros de Umbanda cobrem imagens nessa época, nós não cobrimos. Nós vamos estudar tudo isso e nós vamos entender. Então, quaresma é uma data cristã, mais precisamente da Igreja Católica, que significa jejuar 40 dias, os 40 dias que antecede a Páscoa e que antecede a ressurreição e a Páscoa. Se você procurar no Google, é isso. Nós vamos entender o que é isso. Lá atrás, ali 350 depois de Cristo, né, 350, 340 depois de Cristo, quando se criou-se o Concílio de Constantinopla para tirar os apócrifos da Bíblia e colocar os livros sagrados, que seriam a Bíblia. Então, a Bíblia foi escolhida, na realidade, por um pagão, gente. Não foi feita por um cristão. Foi um pagão que colocou, eu falei, eu quero esse livro, eu quero esse livro, eu quero esse livro, eu quero esse livro. E aí fez a Bíblia. A Bíblia é sagrada? Para mim é. Todo livro que fala de Deus, para mim, que fala dos orixás, desde que seja louvando ele, desde que seja de uma forma de louvor, de culto ao sagrado, para mim, ele é importante. Agora, quando o livro ele fala de modo pejorativo, aí perde a credibilidade para mim. Então, a Bíblia é sagrada. Se você abrir a Bíblia ali, em diversos versículos ali, vai ter muito a ver com alguma coisa que você está passando na sua vida. Não tenha dúvida disso. Porque ela foi feita para um povo que passava por uma situação. E ok. Agora, a quaresma. Então, lá no Concílio de Constantinopla foi feito a Bíblia. E depois, durante a Páscoa, dias que antecediam a colheita, né, as religiões pagãs da época, que eram consideradas pagãs, o que elas faziam? Elas davam uma oferenda aos deuses pagãos, considerado pelo cristianismo pagãos, para esperar uma boa colheita. Então, seria dias que o equinócio de primavera, o equinócio de outono, se não me engano agora, que antecedia a colheita, então eles davam algumas oferendas. Só que agora, como cristãos, eles queriam fazer algo para louvar Jesus, para ter uma boa colheita. E aí, o que aconteceu? O jejum antes da Páscoa era apenas 3 dias. Vocês podem procurar, os historiadores, podem procurar no Google, era apenas 3 dias. Esses 3 dias, que era o jejum deles, mudou quando, dentro de um concílio, eles falaram, não, vamos colocar 40 dias de jejum para termos uma boa colheita e assim termos uma Páscoa, ou seja, termos uma boa celebração cristã. Ou seja, durante 40 dias nós vamos jejuar, vamos fazer penitência para ter uma boa colheita, já que não tinha mais aquelas oferendas pagãs. Então, o jejum seria, a partir de agora, a oferenda para ter uma boa colheita. Foi assim que nasceu a quaresma. Por que 40 dias? 40 dias se faz a alusão aos diversos números 40 que existem na Bíblia. 40 dias que Jesus passou jejuando no deserto, quando ele sofreu diversas tentações do diabo, e quando ele saiu do deserto, quando ele terminou o jejum dele, ele venceu todas as tentações,
ele estava pronto para cumprir a missão dele, a missão sacerdotal dele. 40 dias do dilúvio, né, durou 40 dias o dilúvio, durou 40 anos o povo de Israel para encontrar a terra prometida. Então, o número 40 era muito forte na Bíblia. Então, como era muito forte na Bíblia, vamos colocar 40 dias de jejum. Vamos colocar 40 dias para jejuar, para termos uma boa colheita e louvar Cristo. Isso é a quaresma. E aí cria-se, a partir de então, de diversos mitos, diversas crendices, que nós vamos estudar aqui agora e vamos tentar entender tudo aqui agora. A primeira coisa é assim: alguns terreiros de Umbanda não trabalham durante a quaresma. Ok, isso é uma coisa de tradição da casa. Todos nós temos que respeitar as tradições. Vocês vão ouvir eu falar muito hoje aqui de tradição. Todos nós temos que respeitar a tradição de cada casa, porque é a fé de cada um, e se é a fé de cada um, não deve ser tolhida, não deve ser criticada, não deve ser questionada. É a fé da pessoa. Sabe? Se tem uma coisa que eu aprendi nessa vida, é respeitar a fé de alguém. E nunca tratar pessoas como números. Tratar pessoas como elas merecem ser. Pessoas. É uma tradição. Então, se cobrem as imagens, é uma coisa tradicional. Da onde que vem isso? A Igreja Católica cobre algumas imagens com manto roxo, simbolizando luto pela morte de Cristo durante o período da Semana Santa, durante o período da Quaresma. Então, alguns terreiros de Umbanda que têm forte influência católica acabam cobrindo também essas imagens.